Muito bom dia para você, são 11 horas e 56 minutos, estamos juntos mais uma vez, está começando a primeira edição do Tribuna da Massa, muitas informações para você. Hoje já é quinta-feira, 17 de janeiro do ano de 2013, o tempo está passando rapidamente, hein? E hoje muitos, mas muitos assuntos dentro do Tribuna da Massa. Por exemplo, ontem a nossa equipe de reportagem flagrou um atendimento dramático que foi feito pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Um homem estava sendo atacado por um enxame de abelhas. Até os socorristas se transformaram em vítimas. Uma cena impressionante que você está acompanhando aí na sua casa. Nós vamos contar detalhes dessa história. Essas imagens são exclusivas, porque quando houve o deslocamento da equipe, a nossa reportagem estava literalmente atrás da equipe do Corpo de Bombeiros. Olha o desespero dos socorristas tentando salvar a vida deste senhor de 56 anos e o desespero dos próprios socorristas sendo atacados, picados pelas abelhas que foram para cima dessas pessoas. Uma cena realmente impressionante, né? Ontem, nosso cinegrafista, o Sandoval, fazendo essas imagens, dá para perceber pelo movimento da câmera, né? Ele correndo e sendo mais uma pessoa atacada pelas abelhas. Olha só, aqui ele foi para trás do poste e deu para perceber a abelha atacando até o nosso equipamento. Só depois, né, que os nossos amigos chegaram ao local e os demais socorristas do Corpo de Bombeiros foram para lá. Olha só essa cena. Aqui já era a segunda equipe do Corpo de Bombeiros tentando salvar esse senhor. Cena impressionante. Os bombeiros tentando salvar um senhor que foi vítima de um ataque de abelhas. Trabalho difícil, já que eles também foram atacados pelo enxame. O senhor ainda continua, vocês podem observar ali no chão ainda, e a dificuldade dos socorristas, até porque estão sendo também atacados, e agora nesse momento chegando mais apoio dos bombeiros no local. A gente pode observar aqui que os socorristas ainda tentando de todas as formas ali, mas a dificuldade muito grande. E o senhor no chão ainda, bombeiros entrando aqui no carro também, porque a dificuldade é muito grande. Até o próprio cinegrafista nosso acabou sendo picado também, os bombeiros. A gente observa a situação, olha, o senhor. Dificuldade, Adonai, como é que tá difícil ali? Rapaz, tá muito difícil, é muita abelha, só que não tem como chegar de jeito nenhum, as abelhas estão atacando tudo que se mexe ali. Qual que é o procedimento, como é que faz nessa situação? Isso aí nós temos que improvisar, fazer um improviso, tentar jogar água ali para poder as abelhas caírem no chão e a gente tentar socorrer esse rapaz. Os bombeiros chegando com roupas especiais, agora jatos de água lançados sobre esse senhor ali, sendo atendido, já com o equipamento próprio, tentando colocá-lo na maca. O trabalho, além de ser difícil, tem que ser bem rápido, sendo amarrado ali a vítima, para ser colocado dentro da ambulância de uma forma bem rápida e retirado aqui do local. Senhor Aparecido Gouveia Terra, né? Olha a situação desse senhor de 56 anos. Um esforço, né, muito grande dos socorristas do SEAT. Aqui nesse momento, as abelhas atacando também os bombeiros, tentando, né, esse pessoal salvar a vida de um senhor e colocando a própria vida em risco, porque aqui não dava para se calcular a quantidade de abelhas. Por exemplo, numa prévia, né, contagem, o que se pressupõe é que esse senhor tenha levado pelo menos umas 3.000 picadas. Olha só a gravidade desta situação. Inclusive, quando o pessoal do SEAT chegou lá e já viveu esse drama, rapidamente o médico de plantão do SAMU foi acionado. Para lá foi o Dr. Felipe Guanais. Na sequência, prestando atendimento, inclusive para os próprios socorristas do SEAT, o Dr. Felipe também falou conosco sobre a situação e a gravidade da vítima. Infelizmente, né, uma situação muito grave registrada na tarde londrinense. A vítima de um ataque de abelhas, um homem de 56 anos, o Aparecido Gouveia Terra, recebeu por volta de 3.000 picadas no corpo. Situação complicada, doutor. Sim, a equipe do SEAT solicitou apoio para a gente no local da ocorrência.
Foi um enxame de abelha muito grande. O senhor Aparecido, na chegada nossa, ele já estava em parada cardíaca. Nós iniciamos as manobras de ressuscitação, aproximadamente depois de 25 minutos ele conseguiu voltar a ter pulso, a gente entubou, conseguimos trazer ele com vida aqui para o hospital universitário. É uma reação bem rápida após a picada, não é? Quando toma um número muito grande de picadas, esse veneno todo da abelha entra na circulação, ele causa um quadro de um choque anafilático, né? Cai a pressão, pode evoluir com parada cardíaca, ele perde a consciência. E foi o que aconteceu com o senhor Aparecido, né? Nós tivemos a primeira vitória, que foi conseguir trazer ele para o hospital com vida. Agora tem que torcer muito para ele conseguir responder as medicações e torcer para ele sair dessa com vida. Eu para saber, doutor, se o número maior de picadas foi em qual parte do corpo? Na face, no tórax, no abdômen. Ele tomou, assim, foi no corpo todo. Ele tinha o menor número de picadas na onde tinha a bermuda, né? Que eu acho que estava um pouco mais larga, que foi onde as abelhas não conseguiram picar. Mas a parte de orelha, todo o corpo dele tinha muitas picadas de abelha. E o atendimento ficou também comprometido porque os bombeiros, até os socorristas também foram atacados pelas abelhas no local. Sim, a primeira equipe do SEAT que chegou no local foi atacada pelas abelhas, precisou do apoio do caminhão para usar jatos d'água em cima do seu Aparecido mesmo, para a gente conseguir espantar as abelhas, para resgatar ele, para que a gente consiga atender. Ele corre risco ainda? É um paciente gravíssimo. Pois é, gravíssimo, né? E o seu Aparecido foi levado para o hospital universitário e deu para perceber em uma das imagens, né? Como que ficou, por exemplo, o braço desse senhor. Não tinha mais local no corpo desse senhor para as abelhas picarem. Foi uma situação muito grave. Ele, já com a parada cardiorrespiratória, ele conseguiu ser reanimado, né? Por causa do trabalho brilhante dos socorristas do SEAT, do Dr. Felipe Guanais, foi para o hospital universitário, só que no final da noite, aguardando a entrada na UTI, esse senhor infelizmente faleceu. Nós recebemos hoje uma nota de esclarecimento, uma nota informativa do HU, porque ficou aquela história, será que se ele entrasse já de início na UTI, será que ele não seria salvo? Será que em virtude da gravidade, né, ele entrando rapidamente na unidade de tratamento intensivo, será que a vida dele não seria preservada? Ficaram algumas perguntas no ar. Por isso que hoje nós recebemos essa nota e, segundo a assessoria de imprensa do Hospital Universitário, o senhor Aparecido estava no PS, numa unidade que funciona como uma UTI emergencial, com capacidade para atender às suas necessidades. E definitivamente sua morte não foi por falta de atendimento adequado, mas devido à gravidade de seu estado. Isso é o que diz a nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa do Hospital Universitário. Gente, agora a gente notou ali o desespero, né, do senhor. Naquele momento, quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou, ele já estava numa situação muito complicada. E ali parece que foi assim um lance de azar, porque ele passava pelo local e aparentemente, como ele estava no interior do veículo, com o vidro abaixado, o enxame bateu no carro. E aquele bolo de abelhas foi para dentro do veículo do seu Aparecido. Infelizmente aí foi uma situação muito complicada, viu? E aquilo que nós falamos, o pessoal do Corpo de Bombeiros correu risco, né? Os socorristas foram atacados também pelas abelhas. Só que a situação que foi registrada ali no local é a seguinte: todo dia nós temos esse tipo de situação. Por quê? Nós tínhamos, né, ali uma situação grave, como temos todos os dias. Os socorristas colocaram a própria vida em risco. A gente vai falar com o subtenente Figueiredo já já. Nós fomos conversar com o tenente Figueiredo, do Corpo de Bombeiros. Ele deu informações importantes também sobre o atendimento que foi prestado pelos socorristas, em cima daquelas imagens que nós mostramos para vocês, e também o sufoco, né, que os socorristas passaram naquele local. E até algumas dicas importantes, porque se você viver uma situação semelhante, com essas dicas você pode evitar um problema maior. Uma pessoa acabou ficando gravemente ferido após ser atacada por um enxame de abelhas. O Aparecido Gouveia Terra, de 56 anos. Além desta vítima, os socorristas também foram atacados na situação, né, Subi?
Bombeiros também foram vitimados, né? Quando entrou no Cobom 193, viu 193 aqui, um cidadão passava por esse local aí, é uma estrada que fica ali atrás da Metronorte, que dá acesso à ZKF no Ribeirão Coati, no fundo de vale, e o cidadão parou, passou pelo local e viu esse senhor no chão, que é infestado de abelhas, né? De imediatamente já deslocamos o escalão para o local. Chegando no local, infelizmente os bombeiros, quando foram tentar salvar essa pessoa, também foram atingidos, foram picados por essas abelhas. Agora, sobre quando entrou a chamada na central, não se imaginava que fosse uma ocorrência dessa envergadura no local, não é? É uma ocorrência que ela desenvolve, né, um vulto diferente das demais, né? Mas a gente informa a sociedade londrinense que ataque de insetos nunca proceda para tentar espantá-lo, né? Nesse caso ali, o cidadão deve ter parado no local e essa abelha estava em curso, né? Esse enxame estava em curso e pegou ele naquele local ali. Mas contra o inseto não tem o que fazer durante o dia. Realmente durante o dia não tem nada o que fazer. A gente observa a dificuldade dos socorristas que chegaram no local inicialmente ali e depois foi necessário a presença de outro já com equipamento, né? Nós deslocamos já de imediato, quando nós precisamos o vulto da ocorrência que ela poderia se desenvolver, nós deslocamos o caminhão, que no caminhão tem vestiduras de abelha, né, para a penetração de abelhas em ambiente que tem insetos, mas é um caminhão pesado, não chega tão rápido quanto a ambulância, né? Então nós já desenvolvemos o escalão todo, o oficial de socorro foi para o local. E precisamos desenvolver também mais outras ambulâncias para atender a vítima que teve que ser transferida da primeira ambulância, e usamos uma terceira ambulância para levar os vitimados, que foram os bombeiros, até a Santa Casa de Londrina. Bom, a gente sabe que o estado de saúde do Aparecido é bem grave, né, com relação aos socorristas, Subir? Os socorristas já foram atendidos na Santa Casa, encaminhados, né, com o código 1, tranquilo, já retornaram ao nosso quartel e vão serem dispensados, que já estão de atestado médico. Quanto à vítima, ela teve um choque anafilático, que desenvolve a parada cardiorrespiratória no local, e foi atendido pelo Dr. Felipe, né? Quando foi colocado dentro da nossa ambulância, foi feita a reversão. Quer dizer, nós estabilizamos a vítima estava em parada cardiorrespiratória, e juntamente com o médico e os enfermeiros do SAMU, revertemos, e após estabilizar essa vítima, colocar ela em inconsciente orientado, consciente pelo menos, foi encaminhada ao Hospital Universitário de Londrina. Pois é, o esforço, né, dos socorristas, um esforço louvável. Só que apesar de todo esse esforço, lá no Hospital Universitário, no final da noite, o seu Aparecido infelizmente faleceu. O corpo foi levado para a Bela Vista do Paraíso, um senhor de 56 anos que morre de uma forma tão estúpida, né? Aqui em Londrina, eu acho que 90% da população tem ligação com a zona rural. E você vai saber do que eu estou falando. Na zona rural, quando a gente está trabalhando e percebe um barulho estranho, a gente se joga no chão e fica sem fazer movimento, porque o enxame passa e ali o que ela atingir, ela vai atacar, porque é o momento, né, de multiplicar a colmeia. E nessa situação, provavelmente, na hora que ele foi atacado, na hora de se debater, na hora de se mexer, naquele desespero, isso acabou atraindo ainda mais as abelhas. Infelizmente, para o senhor Aparecido, foi um ataque mortal. E nós estamos falando da área urbana de uma cidade como Londrina, né? Impressionante, simplesmente impressionante.